Fala sério, meu locutora na área, hoje trazendo mais um tema para você. Isso mesmo! Hoje eu vou falar um pouco com vocês, assim, é um compiladozinho, né? Como ultimamente eu tenho feito, e sobre, né, trabalho, é, o mercado de trabalho e sobre arte, tá? Bem, gente, aí eu começo falando com vocês sobre esses termos que a gente fala: emprego, trabalho e serviço. São denominações que se dá, né, a uma atividade que você vai agariar fundos, mas que elas têm funções, né? É, Direções, segmentos diferentes. Por exemplo, eu vou começar falando de trabalho. Trabalho é o labor, né? É o laboral, é onde você sua, aquela história beneditina, né? Você sua, sofre e consegue, né? O trabalho é o suor, é o labor mesmo, né? Aí vem o serviço. O que é serviço? É sair de si, né? É representar alguém, é sair de si para servir alguém, né? Às vezes, você, por exemplo, uma babá, né? Uma babá vai fazer às vezes da mãe, digamos, né? Lógico que ela não é a mãe, né? Mas ela vai cuidar com a responsabilidade, com carinho, com o amor, com, é, com a afetividade, né? É mais ou menos isso, como uma mãe se cuida. Isso é serviço. Geralmente, serviço se dá a empresas estatais, né? Geralmente voltadas ao governo, instituições governamentais. É mais comum, mas tudo é laboral, né? Tanto trabalho, tanto o serviço e emprego. O que é emprego? Emprego é é, o vínculo, né? Aquele vínculo que te dá seguridade, aquilo que realmente também não é que os outros não dão seguridade, não. Claro que tem seguridade social no emprego, no serviço e no trabalho. Mas o emprego é o mais indicativo para responsabilidade social, que seria o que? Carteira assinada, fundo de garantia, essas coisas todas que as classes, as categorias vão conquistando aí desde a época aqui no nosso país de Getúlio Vargas, né? As classes foram para a rua e teve as quebradeiras todas que a gente sabe daquelas épocas lá, né? Polícia contra manifestantes, e antes as manifestações eram horrendas, né? Infelizmente, era muita coerção às vezes, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente tem conquistado uma civilidade. Entendeu então aí a diferença entre emprego, trabalho e serviço? Falando de serviço, sempre tem a primeira vez que a gente entra, né, no mercado de trabalho. Hoje, as empresas, né, juntamente aí, graças a Deus, né, o setor privado, né, ligado aí às escolas, né, seja do setor público ou do setor privado, trazendo aí ao jovem aprendiz empregabilidade. A gente sabe que o governo ele garante escola, né, gratuita para crianças de 6 a 14 anos, né? Depois disso, geralmente, os adolescentes querem trabalhar, né, ajudar os pais ou ter as próprias coisas, né, o normal, né, gente? Só que, né, nem todos estão aptos para esse trabalho, né? Então precisam ter esse esclarecimento também, né? Então, desde cedo, é, esses jovens eles precisam estar aliados a essas a isso, mas precisa também obedecer uma hierarquia. Quem obedece a alguém, né, e tem que obedecer coisas lógicas certas, não adianta um coronel vir me pedir para fazer uma coisa que eu sei que tá errado, e eu não vou obedecer. Me desculpa os coronéis e, né, todas as pessoas, né, lógico que a gente é um oficial, merece continência, mas infelizmente tem coisas você sabe que não é legal, não é certo, então não obedeça.
Mas é bom que a gente saiba obedecer, né, às autoridades, né? Quem obedece o pai e a mãe, beleza? Quem sabe obedecer os professores e tem paciência e sabe lidar, né? Às vezes a gente tem que falar, ei, isso aí não, comigo não. Isso aí eu não aceito, isso eu não quero. Entendeu? Exatamente por isso, porque você tem uma postura, de repente você está passando por um teste e você passa. Eita! Falei! Bem, então, falando também para esses jovens estarem aliados principalmente à área de segurança. Excelente, né? Uhum. Vamos começar assim. Por quê? Porque essas coisas, elas são cuidado à sociedade, cuidar de pessoas. É bom a gente aprender a cuidar de pessoas desde muito cedo, com responsabilidade. E quando você tem um fundo monetário, melhor ainda, né? Por exemplo, a PM Polícia Militar é preventiva. Os bombeiros é socorro e resgate. O BOP, Rotan, GAT são repressoras, né, ao crime na rua. Né? O DEAN é a defesa da mulher. Aí vem essas são as secretarias, né? Aí vem as forças, né, armadas, que Exército, Marinha e Aeronáutica. Né? Então, todas elas têm uma função. Então, às vezes é bom você ver com qual que você se identifica e fala bem assim, o que eu sou no mundo de hoje? Então, vou participar, vou apoiar esse tipo de profissional, porque eu vou aprender a cuidar das pessoas que me procuram ou que eu procuro através delas. É aprender a cuidar, né? Você vê qual você se identifica assim. E também uma coisa interessante, desde muito cedo, é bom engajar na arte. Quando você tem o seu dinheiro, meu pai me deu um violão, mas eu queria ser locutor. É o meu caso. Meu pai queria que eu fosse pintor, mas eu quero ser escritor. Você com o seu dinheiro, você faz o que você quer pra você, né? Então é mais ou menos por aí. E engajar na arte é a sensibilidade. Enquanto você com certos profissionais é o cuidado, na arte você vai ter a sensibilidade. Isso tudo você vai levar para o resto da vida. Você vai ter as relações no mundo, muda o tempo e no espaço, mas as relações humanas continuam sendo as mesmas. Então você vai construindo desde cedo o seu universo, desde antes, e vai levar essa coisa boa desde cedo para sempre. E esporte, né? Cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar. Desde cedo, a gente desde cedo já tem premonições a certas doenças, e essas doenças elas vão evidenciar na idade mais velha. Quando chega o Zenta, é o Zenta. Com o Zenta vai evidenciando, e se você já cuida desde antes, já tem atividades e hábitos, né, saudáveis, você vai permanecer com eles, viu? Então é interessante isso, viu? Cuidar dessa forma. Gente, a arte eu falei aí da sensibilidade, né? A arte. Quem já ouviu os meus programas de rádio sabe que eu sempre dou indicativos, sinalizadores, né, do que se tem no Brasil e no mundo, perto e longe, né, o que manda e o como que manda, né, e eu sempre falei sobre clássicos da literatura brasileira e mundial. Isso falando da literatura, né? Mas sempre indiquei filmes, como por exemplo, né? O que tá mandando esse ano nos filmes? É o Oscar de 2022, de 2021, não sei o que tava mandando naquela época, através do filme que você vai entender. Viu? As pessoas votam e votam falando a verdade, né? Então é por aí, entendeu? Então, a literatura, por exemplo, falando em literatura e falando em clássicos e falando em arte, é, elas vão indicando, vão sinalizando com a cultura o que está dentro do planeta, o que ocorre nas relações em diversos tempos, como os clássicos, e no atual, que é o now. Né? Então esses ciclos eles se renovam, eles se repetem, lembra que eu falei das relações humanas, né? Elas continuam sendo a mesma, mesmo sendo em um tempo diferente, em um espaço diferente,
O homem sempre tem os mesmos sentimentos, as mesmas predisposições de posturas desde sempre. Então, elas essas relações elas vão sinalizando o que já aconteceu ou o que vai acontecer. É caduco isso, gente. Falar de caduquice, né? Tem coisa que é trocentos anos atrás já acontecia e você tá... não, acontecia, entendeu? Então os clássicos e a literatura vêm mostrando essa simplicidade de você fazer uma leitura do mundo em diversas épocas. Agora, eu vou falar sobre leitura. Olha, ler te informa, qualquer tipo de literatura, te faz escrever melhor, te faz se entender melhor para conviver melhor com as pessoas. É simples assim, tá? Bem, deixei o meu recado hoje. Eu sou o Mil Locutora, acabo o meu vídeo por aqui. Dê o seu like, tá bom? Ative o sininho, compartilha os meus vídeos aí para as próximos vídeos que eu postar para vocês.